Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco um médico especialista em oncologia que trata do assunto muito importante que é o câncer, Dr. Francisco Teixeira, especialista na área, atua na clínica Multimed, ali no edifício Medical Center Provida, né? No 10º andar. Hoje o assunto, caro telespectador, é um assunto que muitas vezes causa para certas pessoas um temor muito grande. Quando se fala em câncer, as pessoas muitas vezes têm medo de encarar de frente esta doença. Mas nós temos que entender que o medo muitas vezes pode levar a consequências e complicações muito sérias. Então, é preferível encarar a doença de frente, porque somente assim você poderá ter um diagnóstico e tratamento e muitas vezes até a cura. Então, é com grata satisfação que hoje a TV Tubá, em seu programa Saúde em Foco, recebe o Dr. Francisco Teixeira, esse médico especialista em oncologia. Pois não, doutor Francisco, é uma satisfação contar com o senhor aqui. Boa noite, Dr. Mário Caporal, um ilustre professor. É com grande satisfação que eu aceitei o convite feito pelo senhor e me coloco hoje à disposição para responder aquelas perguntas que muitas vezes nós escutamos, né, no dia a dia daquelas pessoas que são atendidas por nós. E anteriormente nós conversávamos, né, que nós não devemos ter medo do câncer, nós temos que ter respeito pela doença, né? Então, a partir daí é bem aquilo que o senhor sabiamente colocou, né, um diagnóstico precoce com possibilidade de cura. Esse é o objetivo do diagnóstico precoce e do tratamento feito de forma correta. Ótimo. Então, como o Dr. Francisco colocou, não podemos ter medo. Nós temos que enfrentá-lo. Mas sabemos que o câncer tem origem, tem uma causa. Afinal, como o senhor define o câncer? Bem, o câncer ele é uma doença genética, ele é uma doença por alteração no núcleo das células que compõem o nosso corpo, em especial numa localização chamada de DNA, que é onde possui as informações do nosso corpo. O que acontece é que as células do nosso corpo, elas constantemente se reproduzem. Então, elas duplicam-se. Então, uma célula duplica-se em duas. Essa célula ela tem um período de amadurecimento, ela vai realizar a sua função e num momento final essa célula ela morre, que nós conhecemos isso como apoptose celular, que é a morte da célula. Quando nós falamos em uma célula de câncer, essa célula ela não respeita esses limites, então ela vai se multiplicar indefinidamente e ela não tem essa informação de morte celular. Ela vive por tempo indefinido até que o hospedeiro, até no caso a pessoa, venha a falecer. Então ela não possui essas duas limitações. Então ela se replica de uma forma desordenada e é uma célula que ela não se extingue, né? Enquanto a pessoa não for tratada ou vier a óbito, essa célula ela vai crescendo exponencialmente. Aproveitando o que o Dr. Francisco está falando, talvez você esteja perguntando neste momento,
na origem de um câncer. Muitas vezes as pessoas confundem o que é congênito, o que é genético e o que é hereditário. Talvez o Dr. Francisco possa nos definir melhor, por exemplo, uma pessoa que nasce com câncer congênito e outros têm uma tendência já familiar e outros por fator genético após o nascimento. Então, o senhor poderia explicar melhor para nós isso? Bem, então, aqueles tumores congênitos são crianças, felizmente são entidades raras, né, mas são crianças que já nascem, então, portadoras desses tumores. Desenvolvem na vida intrauterina. Desenvolvem na vida intrauterina. Né? Em torno de 5 a 10% dos tumores, eles têm uma ligação hereditária. Então essa pessoa ela vai herdar do seu pai, vai herdar da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, no momento da concepção, no momento em que os gametas se unem para formar um novo ser, essa pessoa já vai ter uma alteração no seu DNA que vai predispor a ter um tumor no futuro. Existe um terceiro ponto, Dr. Mário, que é importante. Existe uma frase bastante antiga, já do início do estudo da oncologia, nos anos 40, 50, que tem câncer quem pode, não quem quer. Isso significa o quê? Que nós encontramos, por exemplo, uma pessoa que fumou durante 60, 70 anos e não desenvolveu o tumor. Por quê? Ela não tem essa predisposição para desenvolver o tumor. Por outro lado, nós encontramos uma pessoa que fumou durante 8, 10 anos e desenvolveu uma forma grave de câncer relacionado ao cigarro. Né? Então, tem pessoas que mesmo estando expostas aos agentes carcinogênicos, não desenvolverão a doença. Por quê? Porque elas não têm essa predisposição genética. Elas não nasceram com alteração nos seus genes, na informação das suas células para a formação do tumor. Essa predisposição genética, que falasse muito bem, colocou, as pessoas podem muitas vezes ter essa predisposição, porque muitas vezes a pessoa fica com aquela fobia, muitas vezes é filha de um pai que teve câncer, ou de um avô, e fica com aquele temor, porque muitas vezes a pessoa pode passar uma vida toda e não desenvolver o câncer. Né? Exatamente. Mesmo com essa predisposição. Exatamente, porque muitas vezes ela tem a predisposição, mas ela não vai se expor àquele agente que definitivamente vai iniciar todo o processo que vai culminar em uma doença oncológica. Então ele tem a predisposição, um exemplo bastante claro que é com relação ao cigarro, por exemplo. Né? A pessoa ela pode ter uma predisposição, entretanto, pelo fato de ela não entrar em contato com esse poderoso carcinogênico que é o cigarro, ela jamais vai desenvolver a doença. Ela tem uma predisposição, mas ela não desenvolve pela falta de um agente que inicie o processo oncológico. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão interessante para todos nós.